O nosso grupo trabalhou em suas vivências, colocou em prática, no decorrer dos nossos encontros, a paciência, a empatia, o compromisso, a felicidade, o amor e, claro, que muitos outros, né? Porque as experiências que a gente trocou no decorrer desses encontros foram ímpares. E para a gente tratar do nosso tema, foi necessário retomar alguns conceitos e estudos sobre alfabetização e letramento, sobre as práticas de alfabetização e letramento, a língua como processo de construção da aprendizagem, a relação constante entre alfabetização e letramento e o meio em que vivemos, o reconhecimento da educação infantil e sua função pedagógica e, por fim, as metodologias ativas. Pensando assim, então, vale ressaltar, né, que para Soares, alfabetizar é propiciar condições para que o indivíduo, criança ou adulto, tenha acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de ler e escrever enquanto habilidade de decodificação e codificação do sistema de escrita, mas sobretudo de fazer uso real e adequado da escrita em todas as funções em que ele tem a sociedade. Isso foi discutido várias vezes em nossas vivências, porque muitas vezes os livros que chegam até nós, nem sempre ele está assim ambientado com o contexto, né, dos nossos estudantes, e isso é muito importante, porque quando você fala de algo que está ao redor do estudante, essa alfabetização ela acontece de uma forma mais leve, de uma forma que a criança não vai esquecer, nem a criança, nem um outro estudante, né? Nessa perspectiva, podemos dizer também que letrar é mais que alfabetizar. Antigamente nem se falava em letramento, né? Falava-se em alfabetização e parecia que o letramento estava já incluso ali. Mas hoje muito se discute sobre letramento. Assim, Soares defende que alfabetizar não é o mesmo que letramento. No caso, letrar é mais que alfabetizar. É ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. Para tanto, cuidados serão necessários ao conduzir a alfabetização. Lembro-me aqui do Paulo Freire, né, que fala que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? Então, a gente pensar que cada ser humano que chega até nós na escola para ser alfabetizado, ele vem com um mundinho na sua cabeça, né? E a gente não pode excluir isso dessa criança, achando que só o que tem na escola é que é importante. Muito pelo contrário, nós devemos respeitar cada criança, cada estudante. Dentro das práticas de alfabetização e letramento, percebemos que é por meio da alfabetização e da perspectiva do letramento que o sujeito será capaz de compreender o uso da língua, em seus diversos contextos, pensando-se em suas funções e variabilidade. De acordo com o Malato 2019, 2 grupos metodológicos são utilizados em todo o mundo como estratégia no processo de alfabetização, que são os métodos sintéticos, né, e os métodos analíticos. E daí a gente tem todo um estudo sobre isso no decorrer do nosso trabalho, mas não vamos nos ater a eles agora, né? Falamos também, trabalhamos sobre a língua como processo de construção da aprendizagem. Lembrando sempre que a língua é um conjunto de elementos que surgem na sociedade, certo? Então, assim, não é só os livros. As duas coisas, elas têm que andar juntos, né? Até porque o que foi escrito a partir do que foi colhido na sociedade. E a escola é o lugar que alfabetiza as crianças e quem de fato ensina a elas essa habilidade. No entanto, o processo de alfabetização se concretiza na sociedade. Não se deve esquecer que o educador precisa considerar a cultura e o tempo de cada um para compreender esses processos. É muito importante lembrar disso, né? Para que a gente não sufoque o nosso aluno e não seja injusto às vezes. A relação constante entre alfabetização, letramento e o meio em que vivemos. Dentro desse contexto também, vale lembrar que a oralidade é uma produção cultural que se desenvolve conforme a língua que um sujeito traz consigo, diante da cultura em que vive. Por isso, se desenvolve por meio da interação coletiva com outros sujeitos. A gente pode pensar, por exemplo, naqueles alunos especiais que a gente tem em sala de aula, que não acompanham os outros alunos ditos normais, né? Porém, só a interação que existe entre eles já é capaz
de promover tanto a alfabetização quanto o letramento. Isso é uma alfabetização social, um letramento social, onde o indivíduo aprende a se respeitar, aprende a respeitar o outro, né? Aprende a se localizar dentro da sociedade. E isso é muito importante. O reconhecimento da educação infantil e sua função pedagógica. Antigamente, a criança ela nem era vista de uma maneira especial, né? A criança era tratada e vista como um adulto em miniatura. Não existia uma preocupação com a infância, com a criança, né? Já hoje, atualmente, a BNCC reafirma a intencionalidade educativa que direciona o trabalho pedagógico na educação infantil. Ou seja, a reflexão que embasa a intenção do professor e a sua concretização na prática planejada. Essa intencionalidade se pauta nos pressupostos próprios dessa etapa e principalmente na ciência de que a criança é partícipe de sua educação. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que cada um tem a sua particularidade, a sua especificidade, né? E cabe a nós, educadores, perceber e respeitar esse tempo, né? Tem criança que consegue aprender com mais facilidade, tem criança que tem facilidade com música, outro com desenho. E nós, educadores, precisamos estar atentos e respeitar cada uma dessas particularidades. Diante de todo esse cenário, a gente achou importante falar das metodologias ativas. Diante dessa necessidade das novas metodologias que garantissem uma aprendizagem eficaz, surgem as metodologias ativas que buscam integrar o ser como um todo, colocando os aprendizes como autores do seu aprendizado. Hoje, tem muitos cursos falando sobre o trabalhar com o gamer, né? Trabalhar com pesquisas na internet, trabalhar de forma dinâmica, lúdica, porque hoje em dia é difícil controlar os nossos alunos em sala de aula só passando matéria no quadro, né? Então a gente precisa evoluir, infelizmente não dá para ficar parado naquele método antigo, né? De professauros, né? De viver no mundo dos dinossauros. A gente precisa se atualizar e evoluir, assim como o mundo está evoluindo. Sendo assim, então, vale lembrar e conclui-se que toda mobilização com o intuito de contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem se faz de muita importância, pois ela desafia os profissionais a buscarem metodologias e estratégias que venham de encontro às necessidades dos educandos, garantindo assim o direito e a qualidade no ensino para todos os cidadãos. Quando a gente escolheu, entre todos nós, em nossas vivências, trabalhar esses temas, a gente tinha vários temas. Na verdade, tivemos até que fazer um sorteio para ficar com um pouco menos, porque talvez a gente não conseguisse explanar o que a gente queria. Mas é isso aí, né? Eu agradeço a todos. Aqui nós temos as nossas referências. Agradecemos, então, a toda a organização desse curso, por cada experiência vivida e repassada. Em nome do nosso Círculo 4, a nossa palavra, com certeza, hoje e sempre, né, vai ser gratidão. 10 minutos, Nádia. Bem no tempo. Agradecida, Gisele. Agradecida, Círculo 4. Parabéns pela apresentação, parabéns pela pesquisa que vocês fizeram. Muito bom. Então, de parabéns. Palmas para vocês. Obrigada ao nosso grupo. Beijo pro nosso grupo aí. Passar então para o Círculo 5. Gisele, você pode descontar. Tá. Tá bom. Só demorou um pouquinho. Tranquilo. Círculo 5.